Graça e a paz do Senhor Jesus. Uma alegria estar aqui novamente compartilhando a palavra de Deus com você, com a sua família. Então vamos orar para que Deus nos conduza, para que Deus nos visite nesta hora. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade. Obrigada, Senhor, pela sabedoria que o Senhor tem dado aos homens, porque através da criação da tecnologia nós podemos hoje, Senhor, nos unir, ainda que distantes fisicamente, unidos pela fé, unidos pela ação do Espírito Santo, unidos por aquilo que nos torna um em Cristo, no corpo de Cristo. Pai, nosso desejo é que o Senhor nos visite nesta noite. Fale profundamente aos corações, Pai. Que o Senhor visite cada lar, visite, Senhor, cada família, casamentos, filhos, homens e mulheres que precisam ouvir a Tua voz nesta noite. Eu sei que todas as vezes que o Senhor fala, a Tua palavra não volta vazia. Então, cumpre o propósito para o qual ela foi enviada nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, que mesmo através da tela, Senhor, haja a presença do Senhor por meio da ministração da Tua palavra, por meio da revelação da Tua palavra que é a vida. Assim eu oro, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 21, a partir do verso 28. A parábola dos dois filhos. O texto diz assim: E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, Senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e prostitutas vos precedem no reino de Deus. Essa é uma das parábolas mais curtas de Jesus, registrada no Evangelho de Mateus, mas com grandes ensinamentos para nós. Grandes revelações e verdades de Deus para o nosso coração. O Pai aqui é a figura de Deus. E esse Pai, na representação de 2 filhos, faz o mesmo pedido, dá a mesma ordem, mas cada um tem uma atitude diferente. Antes de nós entrarmos propriamente na mensagem, eu quero lembrar com os irmãos o contexto em que Jesus conta essa parábola. Nos versos anteriores, aqui mesmo no capítulo 21, Jesus é confrontado, questionado acerca da sua autoridade. O objetivo daqueles fariseus, daqueles religiosos, era encontrar uma maneira de comprometer o Senhor. Então, eles ficavam lançando perguntas, inquirindo Jesus. Mas Jesus, mestre dos mestres, com muita sabedoria, ele responde também lançando outras questões. E nesse episódio em que Jesus é confrontado acerca da autoridade, Jesus faz uma pergunta que deixa aquele povo na parede, questionando o que responder. Jesus diz: o que vocês pensam do batismo de João? É do homem ou dos céus? E logo depois Jesus conta essa parábola, e nessa parábola também Jesus lança outra pergunta. A grande pergunta de Jesus: quem fez? Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Era como se Jesus estivesse dizendo: vocês me questionam, vocês questionam meu modo de agir, questionam minha autoridade, mas o que pensam de si mesmos? Porque todos ali são a representação desses filhos. 2 filhos nessa história. Um diz: sim, Senhor, mas não vai. Esquece completamente o pedido do Pai. O outro diz: não, não quero.
mas arrependido vai. Qual dos dois fez a vontade do Pai? São dois tipos de pessoas. Uma faz mais do que promete, a outra promete mais do que faz. Um diz não com a sua boca, mas sim no coração, vai trabalhar. O outro diz sim com a sua boca, mas não em seu coração. Jesus mostra que esse filho, que num primeiro momento diz não e depois arrependido vai, é a representação dos pecadores. E os pecadores naquela época, chamados de publicanos, prostitutas, os excluídos, os indignos pela religião judaica, afastados, marginalizados pelos judeus, num primeiro momento eles até poderiam dizer não a Deus por conta das suas atitudes e da vida que levavam, mas Jesus está dizendo, arrependidos, eles vão depois cumprir a vontade do Pai. Enquanto vocês, os religiosos, vocês que têm aparência espiritual, que aparentemente afirmam seguir a Deus e diz sim, Senhor, conta comigo, que aparentemente cumprem as leis e as ordenanças de Deus, têm os seus corações distantes do Senhor. Jesus por muitas vezes apontou o dedo e disse, vocês dão dízimo, vocês oram nas praças, mas por dentro vocês não têm nada do reino de Deus. Eu quero refletir com você nessa noite que nós somos como esses filhos. Muitas vezes nós fazemos votos com Deus, prometemos fazer, realizar, mudar, dizemos sim, Senhor, mas durante a caminhada, quando a emoção passa, quando muitos dizem, não sinto mais nem a unção, vive o não. Não ora, não vai à igreja, não cuida da igreja, não dizima mais, não se importa mais com os necessitados, não se dispõe mais a ajudar, não serve mais a Deus. Pessoas que disseram sim e hoje vivem no não. A Bíblia nos exorta a não prometermos, mas se o fizermos, precisamos cumprir. O texto está em Eclesiastes, capítulo 5, verso 5. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. A grande pergunta de Jesus, quem fez a vontade do Pai? Em resposta a Jesus, eles responderam o segundo, ou seja, aquele que disse não, mas depois arrependido foi. Eles não perceberam que por meio dessa resposta estavam condenando a si mesmos. Então Jesus, para deixar ainda mais claro, dispara esses pecadores arrependidos que hoje obedecem a Deus, eles vão entrar no reino de Deus à frente de vocês. Esta parábola de Jesus nos ensina que não existe uma vida cristã verdadeira sem arrependimento. E aqui está o primeiro ponto que eu quero destacar. Há uma necessidade de arrependimento. Há uma necessidade de arrependimento. Mateus 23, verso 3 diz: todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Olha que coisa terrível. Vocês dizem que observam, ou que cumprem, ou que zelam por algumas coisas, mas vocês dizem e não fazem. Há uma necessidade de arrependimento, porque o arrependimento é mais importante do que palavras. Arrependimento é mais importante que conduta religiosa. O arrependimento nos leva do não ao desejo profundo de fazer a vontade do Pai. O arrependimento nos leva ao lugar do perdão e da bênção de Deus.
O arrependimento nos leva na presença de Deus, onde reconhecemos que somos pecadores e que, embora muitas vezes dizemos, não queremos, Senhor, arrependido, mudamos de atitude. Essa parábola nos ensina que as palavras não revelam os verdadeiros filhos, mas as suas ações. Os fariseus eram bons nos discursos, mas terríveis em obras. Em Tiago, capítulo 2, nós lemos que a fé sem obras é morta. A nossa fé, ou seja, aquilo que cremos, precisa vir acompanhada daquilo que fazemos. Precisa haver uma conformidade. Nosso caráter cristão é revelado em nossas atitudes. Podemos, por um momento, dizer não, mas, arrependidos, com essa mudança de atitude na mente e no coração, nos prostrarmos diante de Deus e dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Que tipo de filho nós somos? Que tipo de filho você é? Do tipo que se arrepende e obedece? Do tipo que ouve a voz de Deus e atende ao chamado do Pai? Que tipo de pessoa nós somos? Que só tem discurso, só tem promessa e nada a oferecer? Pessoas como esse filho, que diz sim, mas não faz, pode até enganar as pessoas com as suas palavras, com a sua aparência, como os fariseus, exaltando Deus nas praças, com louvores maravilhosos, elevando a voz em orações grandiosas, mas você sabe que diante de Deus as máscaras caem. Diante de Deus nós não podemos esconder nada, porque Ele vê a sinceridade do nosso coração. Nosso Deus é um Deus que esquadrinha os corações. Ou nós somos como esse filho que muda de atitude, que se arrepende e atende ao chamado do Pai, ou inevitavelmente nós vamos ser como o segundo filho. Eu quero destacar, em segundo lugar, que há uma necessidade de colocar a mão no arado. Isso mesmo, uma necessidade de trabalhar na obra do Senhor. A vinha aqui representa o trabalho que Deus quer que façamos. Há uma obra a ser executada e todos nós somos chamados a servir no reino de Deus. Jesus declarou que a seara é grande, que os campos estão brancos, que há uma necessidade de nós olharmos os campos brancos, que há uma necessidade de nós orarmos pedindo a Deus que venham mais trabalhadores, porque os trabalhadores são poucos. Quão pouco são os trabalhadores hoje no reino de Deus. Nós podemos ver isso em Lucas capítulo 10, verso 2, João capítulo 4, verso 35. Eu quero realmente que você pense nisso, que há uma necessidade. Pessoas estão carentes, doentes, aflitas, abatidas, amedrontadas. Há muitas necessidades na casa do Senhor. Há muitas necessidades na obra do Senhor. A igreja primitiva sabia disso. A Bíblia mostra que o padrão do cristianismo daquele povo era esse padrão de colocar a mão no arado, de acolher o necessitado, de socorrer a viúva, de cuidar do órfão, de alimentar os pobres, porque há uma necessidade urgente no reino de Deus. Você é do tipo que vê a necessidade, como esse filho que mesmo dizendo não no momento, entendeu que o pai tinha uma necessidade e que ele era importante na vinha do pai.
Você é como esse tipo de filho que vê a necessidade de ser um obreiro aprovado por Deus, que atende ao chamado de Deus e que diz: Deus, eis-me aqui, estou pronto para o trabalho? Aquele filho percebeu que o pai contava com ele. Eu disse não, mas eu preciso. Eu não quero, mas eu preciso. Eu não estou afim, mas Deus precisa. Irmãos, Deus poderia fazer tudo sozinho. Nós sabemos disso. Deus onipotente, onisciente, onipresente. Mas Ele nos fez participantes do seu reino e confiou a nós o seu ministério na terra. Jesus, quando se despediu, Ele disse: eu vou, mas vocês vão continuar. Em meu nome vocês vão fazer. Em meu nome vocês vão realizar coisas grandes, maiores do que eu fiz. E esse chamado é para os 2 filhos, mas nós temos que tomar hoje uma decisão. Que tipo de filho nós queremos ser? Em terceiro lugar, eu quero destacar que há uma necessidade de comprometimento. Neste relacionamento com o Pai, quando você faz parte da família de Deus, há um compromisso estabelecido. Quando você faz parte de uma família, quando homem e mulher se juntam, há um compromisso. Eles se comprometem a cuidar um do outro, eles se comprometem a cuidar dos filhos, educar os filhos, a cuidar do lar. Não é diferente na família da fé. Quando você faz parte da família da fé, nós recebemos bênçãos, nós recebemos direitos, mas também nós temos deveres. Nosso dever como cristão, como irmão em Cristo, é cuidar uns dos outros e é cuidar daquilo que é do Senhor. Há um compromisso estabelecido. Deus, o Pai, faz um chamado aos seus filhos. O que se arrepende, entende que é necessário, que é urgente. Compreende que há um compromisso que ele precisa estabelecer, primeiro consigo e depois com Deus. Os filhos obedientes ao Pai precisam assumir compromissos com Deus. Jesus deu esse exemplo para nós. Jesus, o Filho, estava extremamente comprometido com a obra de Deus. João capítulo 4, verso 34, Jesus diz assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus estava tão comprometido, extremamente comprometido, que ele declara que a comida, o alimento, a vida, era fazer a vontade de Deus. Existir para Jesus era estar cumprindo a obra de Deus. Em outro momento, ele declarou que todos aqueles que de igual modo estivessem comprometidos com Deus e fazendo a vontade do Pai, faziam parte da sua família. Marcos capítulo 3, verso 35. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus é meu irmão, é minha irmã, é como minha mãe. Fazemos parte da família de Jesus. E por isso precisamos nos comprometer com a família de Deus. Precisamos nos comprometer com o reino de Deus. Se você faz parte da família de Jesus, você tem um papel importante. Você é do tipo que sente a necessidade desse compromisso? É como esse filho que, mesmo dizendo não, entende a necessidade de se comprometer? Você é como esse filho que entende a necessidade de um compromisso com a obra de Deus, com a igreja do Senhor, com o seu ministério? Nós precisamos de pessoas comprometidas. Nós precisamos de pessoas que entendam que fazer parte da família de Deus, um compromisso é estabelecido. E eu quero destacar o quarto e último ponto. Há uma necessidade de urgência. O pai diz ao filho: vai trabalhar hoje.
Hoje, não é amanhã, não é mês que vem, é hoje. Imediatamente, enquanto é dia, há uma necessidade urgente de que a sua resposta à pergunta de Jesus seja positiva, de que a sua atitude ao chamado de Deus seja positiva. Muitas vezes usamos como desculpa o trabalho, a correria da vida, agora a pandemia. Eu também, quando recebi de Deus o chamado para a pregação da palavra, eu coloquei várias desculpas. Nós vemos que profetas na Bíblia também, num primeiro momento, disseram não a Deus. Jeremias disse: não, eu sou criança demais. Moisés disse: não, Deus, eu não tenho boca, língua para isso, por causa da minha idade. Isaías disse: não, Deus, eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Podemos dizer não no primeiro momento, mas todos esses homens sentiram a necessidade de pôr a mão no arado, sentiram a necessidade do compromisso, de se comprometer com a obra de Deus, com os planos de Deus, e sentiram a necessidade da urgência. É um privilégio saber que Deus nos escolhe para sermos embaixadores dele nessa terra. Sabe, queridos, nós precisamos tomar cuidado com algumas distrações. Muitas vezes nós nos comprometemos, dizemos sim, mas logo depois nos esquecemos e nos dedicamos a outras coisas, prioridades erradas às vezes. Trabalhar no reino de Deus não pode ficar em segundo plano. Jesus nos exorta a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas são acrescentadas. Quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, na urgência que a Bíblia nos mostra, na urgência que Jesus nos apresenta, Deus vai acrescentar o demais. Deus vai capacitar, Deus vai suprir, Deus vai prover. Jesus, quando usa essa figura da plantação para dizer que os campos estão brancos, que é hora da colheita, quem trabalha ou trabalhou na lavoura sabe que você não pode passar o tempo da colheita. Tem um momento certo de plantar e um momento certo de colher. E Jesus usa essa metáfora para dizer: olha, não dá para esperar. É agora, é o momento da colheita. Nós vivemos um momento propício para essa colheita. Essa pandemia tem feito com que as pessoas andem desesperadas, estressadas, deprimidas. Eu tenho conversado com algumas amigas psicólogas e elas me dizem o quanto aumentou a demanda de pessoas pedindo ajuda. E se essas pessoas estão precisando de ajuda emocional, psicológica, elas também precisam de ajuda espiritual. E você é a igreja. Você é esse filho que o Pai está contando. Você é esse filho que o Pai está chamando. A decisão é sua. A decisão é nossa, de cada um de nós. Na história, o Pai fez o mesmo pedido, o mesmo chamado. Sua vontade estabelecida para os dois filhos. Mas cada um tomou uma decisão diferente. Nos lábios do primeiro havia um sim, Senhor. Mas não foi, porque no seu coração havia um não. Enquanto o outro diz não, não quero, mas com o coração arrependido, há um sim dentro de si. Há um sim que o leva a se comprometer com o reino de Deus. Nessa história, os dois filhos mudaram de ideia, mudaram de atitude, mas um mudou para pior e outro para melhor. Eu penso naquelas pessoas que se afastaram do Senhor, que se dizem cansadas da igreja,
A pandemia trouxe esse distanciamento social, o esvaziamento dos nossos templos. Muitas pessoas se esquecendo da necessidade ou do quanto elas são necessárias no reino de Deus, o quanto elas são necessárias na obra de Deus, o quanto elas são necessárias na igreja. Jesus faz um alerta em Mateus capítulo 25, ele fala de um grande julgamento, em que ele vai separar bodes e ovelhas, pessoas que fizeram das que não fizeram. E ele vai dizer, quem fez, para mim o fez. Quem não fez, para mim não fez. E esses que não fizeram, Jesus diz que vai dizer que nunca os conheceu. Que tipo de filho nós queremos ser? O arrependimento é o segredo para dizer sim na boca e sim no coração. O arrependimento, pela ação do Espírito Santo em nós, é o segredo para nos transformar nesse filho que agrada o Pai, nesse filho que se compromete. O tipo de filho que vê a necessidade de colocar a mão no trabalho, no arado, de dizer, eis-me aqui, Senhor, estou pronto, usa-me. O tipo de filho que sente a necessidade, que entende que há um compromisso estabelecido. Um tipo de filho que percebe que há uma necessidade de urgência. Hoje, fazer alguma coisa. Hoje, trabalhar para o Senhor. Hoje, pregar o Evangelho. Hoje, anunciar as boas novas. Hoje, socorrer o necessitado. Hoje, dizer, Senhor, como eu posso andar em fé e em obras para glorificar o Teu nome. Vamos orar? Pai, obrigada, Senhor, por essa palavra tão preciosa. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos exorta em amor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos desperta. Não nos permite ficar acomodados, passivos, esperando, Senhor, a vida passar, esperando a pandemia passar. Obrigada porque o Senhor nos desperta, Senhor, para o seu chamado, porque o Senhor vê algo de potencial em nós que muitas vezes nós não vemos, porque o Senhor vê que nas tuas mãos e pela ação do Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, passamos pelo arrependimento e então dizemos sim, Senhor, com a boca e com o coração. Espírito Santo, toca em nós, toca nos meus irmãos, toca naqueles que estão ouvindo, Senhor, essa mensagem, como o Senhor tocou em Moisés, em Isaías, em Jeremias e tantos outros, que num primeiro momento não se viram capazes, não se viram dignos, mas por causa do Teu Espírito, por causa do Teu amor, por causa das urgências e das necessidades do Teu reino, puderam ser instrumentos de poder nas Suas mãos. Pai, nos usa como instrumentos de poder para fazer diferença nessa geração, nesse tempo, Senhor, em que tantas vidas estão sofrendo por causa da pandemia, sofrendo, Senhor, questões espirituais, emocionais, materiais, sofrendo, Senhor, com toda sorte, Senhor, de enfermidades no corpo e na alma. Pai, no nome de Jesus, quantas famílias enlutadas, Senhor, quantas famílias, Senhor, desesperadas, num leito de hospital, e nós como Teu povo, Pai, nós como Teu povo, podemos colher aqueles que o Senhor já tem escolhido, nós podemos colher as almas que o Senhor já tem preparado para o Teu reino. Nos usa, Senhor. Pai, traz trabalhadores para a Sua seara, traz trabalhadores para a Sua igreja. Nós precisamos de levitas na casa do Senhor,
Nós precisamos de diáconos, diaconisas, nós precisamos de líderes, nós precisamos de jovens, nós precisamos de professores de escola dominical, nós precisamos de discipuladores das crianças. Nós precisamos de pessoas com dons e talentos para fazer, Senhor, com que a sua igreja não cresça somente em número, mas cresça, Senhor, expandindo o reino de Deus. Nos usa, Senhor, para a tua glória. Sejamos esse filho prontos a atender o seu chamado. Assim eu te peço e assim eu te agradeço, em nome de Jesus.